Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o luto. O que é o luto? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o luto é um processo psíquico absolutamente normal. E aí, essa é uma coisa que me preocupa hoje em dia, porque tem uma tendência a tornar o luto algo patológico. Né? E, na verdade, ele é um processo normal, que todas as pessoas, quando têm uma perda importante, vão passar por esse processo. Então, é um processo psíquico normal, que ocorre diante da perda de um objeto amado, seja uma pessoa, uma ideia, uma posição ou algo investido de afeto. Quando eu falo aqui em um objeto amado, em um objeto, né, eu estou pensando no objeto no sentido da psicanálise. Então, aqui é desse lugar que eu falo. Então, não é o luto só pela perda de uma pessoa, mas pode ser pela perda de uma coisa, pela perda de um animalzinho, por algo que seja investido de muito afeto. Tá? Então, o luto, a rigor, para a psicanálise, não se dá só em relação à perda por morte. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com perda por morte, mas o luto ele diz respeito ao rompimento de um vínculo de afeto. É algo que é uma relação de afeto muito forte e que ela é rompida. E aí o luto diz respeito às consequências desse rompimento desse vínculo de afeto. Então, é um esforço psicológico que se faz para se desvincular do objeto perdido e reorganizar a vida afetiva. Então, o luto é importantíssimo, é um processo fundamental. Então, não adianta a gente querer aligerar o luto, achar que ele tem que ser rápido, ou que. Eu estava falando agora há pouco, né, no início da aula, de uma preocupação que tem sido uma preocupação importante com pessoas que estudam luto, que é da patologização do luto. Então, por exemplo, a pessoa eu me lembro quando o meu pai faleceu, o meu filho mais novo foi muito difícil em casa. E aí as pessoas logo falavam assim, mas já levou para o psicólogo? Né? E não tem que levar para o psiquiatra? E, na verdade, a gente não precisa de psicólogo nem de psiquiatra durante um bom tempo de luto. Talvez mais adiante, quando o luto não se resolve, aí a gente vai procurar ajuda profissional. Mas ele é um processo que ele tem que se resolver sozinho. Ele é um esforço para organizar a vida mental. E aí, se eu busco uma ajuda profissional, né, aí nem sempre eu vou ter o desfecho. Eu tomo, por exemplo, medicamento, né, então o desfecho não vai ser da maneira que poderia ser sozinho. Então, a gente tem que perceber essas questões do luto, mas ele é um esforço individual, na grande maioria das vezes. Nós vamos ver que quando a gente fala de luto por suicídio, e principalmente quando envolve a população LGBT, a gente vai ter que ter mais cuidado, porque tem mais coisas envolvidas nessa história. Então, talvez a pessoa precise realmente de ajuda um pouco antes. Mas é um processo que, pelo menos inicialmente, a rigor, ele precisa ser passado por um processo de elaboração daquela perda, porque a pessoa só vai conseguir passar por esse momento a partir do momento que ela aceita, por exemplo, né, essa perda, né, senão ela não vai passar, e aí a gente tem consequências. Então, sintetizando, a gente vai entender que o luto é uma reação esperada, então, durante um bom tempo, a pessoa ficar reclusa, ficar fechada, perder o interesse pelas coisas do mundo, ter dificuldade para se desfazer das coisas da pessoa que faleceu, né? Então, tudo isso, durante algum tempo, é absolutamente normal, né? Chorar, se entristecer, e é importante que isso aconteça, né? Então, a gente não precisa anestesiar o luto, tá? O luto não pode e não deve ser anestesiado. O luto, ele deve ser vivido com toda a sua complexidade, tá? Com toda a dificuldade que tem. Alguns lutos, volto a dizer, a gente precisa ter mais, a gente precisa ter mais atenção, tá? Para ver o quanto é possível e se é possível esperar por ajuda. Outros lutos não, né? O luto normal, entre aspas, né, ele precisa ser vivido, com tudo que ele tem de dificuldade, de dor, mas ele precisa ser vivido, tá? Por quê? Porque é a partir da vivência do luto que eu vou conseguir passar por ele. Então, eu preciso passar pelo luto, né? Eu preciso superar o luto. Superar o luto não significa que você não vai deixar de sentir a falta daquela pessoa, mas aquela dor que te impede de seguir, ela tem que passar, né? Ela precisa passar. E aí é necessário todo um movimento, né, de reinvestimento de afetos. Então, aqueles processos em que
você começa a sair de casa, você começa a fazer amizades, você começa a ter envolvimentos com outras pessoas, ou voltar para o trabalho, isso é importante que aconteça. Isso é um reinvestimento de afetos. Então, é como se, no luto, é como se toda a nossa carga de afeto, a grande maioria dela, fosse investida naquela perda. E aí você precisa fazer um movimento de reinvestir, retirar essa energia do objeto perdido e reinvestir em novos objetos. Então, isso é fundamental. E aí, é um processo que é solitário na maioria das vezes. Tá? Mais adiante, a gente vai ver que alguns lutos precisam de ajuda profissional. Né? E aí eu já respondi, eu acho, essa pergunta. Né? Todo luto é igual? Não, nem todo luto é igual. Né? Dependendo do tipo de luto, dependendo do tipo de perda, do tipo de morte, a gente vai ter configurações diferentes. Por exemplo, uma morte que é esperada, então uma pessoa idosa que já estava doente, ele vai ter as pessoas que vão estar ali envolvidas vão ter uma tranquilidade maior para lidar com ela, na maioria das vezes, né? Isso é diferente de uma morte por suicídio, que é uma morte, ou por acidente, né? Uma morte inesperada, abrupta, né? Então, mortes assim tendem a trazer consequências muito maiores. Mas o que é importante que a gente entenda é que eles são diferentes. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o luto por suicídio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de algo que envolve um estigma muito grande, né? Por quê? Porque envolve elementos históricos, culturais, religiosos, então a forma como a religião lida com a morte por suicídio geralmente é muito complicada, né? Então é cheio de significados que tornam, geralmente para a família, uma situação mais difícil, né? E como eu disse, é uma morte súbita, é uma morte muito violenta, né? E por ela ter essas características, então, por não ser aceita pela religião, não ser historicamente cheia de preconceito, e aí, assim, eu não sei como vocês veem isso, né? Mas o suicídio, hoje, principalmente, a gente tem que entender que ele é um fato plausível, né? Uma coisa que está acontecendo cotidianamente nas nossas histórias, nas nossas relações. Assim, o índice de suicídio que aqui no Brasil e em outros países é altíssimo. Então, a gente tem que entender que é algo que a gente vai estar enfrentando cotidianamente, e isso não por acaso. Né? A gente fala em um índice de sofrimento, porque aí o suicídio eu vou entender como o ponto final, talvez, o ponto final para aquela pessoa, porque aí se abre sofrimento para um monte de outras pessoas, né? Mas o ponto final de sofrimento para aquela pessoa. Então, é uma história de sofrimento. Quando a gente fala em suicídio, a gente está falando em uma história de sofrimento, uma história de dor que geralmente começa muito cedo, né? E geralmente começa muito cedo, tende a aumentar, tende a ficar insuportável e culmina no suicídio. Então, é assim que a gente entende, né, o suicídio. O suicídio não acontece por uma coisa que aconteceu ontem. Então, por exemplo, briguei com meu filho, e aí, então, porque eu discuti com meu filho, então meu filho cometeu suicídio. Não é assim, né? Então, geralmente tem uma história longa de dor, né? E de desesperança, é, é, você não vê perspectiva, não vê uma luz no fim do túnel, então tem toda uma configuração que envolve o suicídio. Bom, e aí tem alguns pontos, né, algumas características do suicídio que fazem com que ele traga consequências maiores para quem fica. A gente sabe que o número de pessoas afetadas por um suicídio, né, é um número muito grande. Né? E aí esse número muito grande, ele vai reverberar de uma maneira também muito complicada, né, em vários sentidos, inclusive criando novas mortes por suicídio. Então, por exemplo, a gente sabe que famílias que tiveram morte por suicídio têm uma tendência a terem outras mortes por suicídio. Então, não é incomum que uma mesma família tenha mais de uma pessoa que cometeu suicídio. Isso foi uma coisa chamada, isso junto com, né,
uma espécie de efeito, foi chamado de efeito Werther, junto com, não só a questão da família, né? O efeito Werther é assim, quando alguma pessoa, que é uma pessoa famosa, por exemplo, comete suicídio, ou alguém do seu convívio comete suicídio, é muito comum que outras pessoas do seu convívio, ou aquela pessoa que é famosa, de referência, né, outras mortes também aconteçam. Então, esse é um fenômeno que faz, por exemplo, com que haja uma preocupação muito grande com a divulgação de mortes por suicídio. Então, a Organização Mundial da Saúde tem manuais para os profissionais de mídia, né? Como é que eles devem noticiar mortes por suicídio, por exemplo. Você não vai entrar em detalhes sobre como foi a morte, você não vai fazer isso, não pode fazer isso. E aí, hoje em dia, a gente tem um problema sério, que são as redes sociais. Então, quando alguém divulga a morte de alguém, não é incomum que alguém pergunte, morreu de quê? Né? E aí, quando é suicídio, as pessoas falam, né, que é suicídio. E isso traz um problema sério, que é o que a gente chama de suicídio por contágio, que foi chamado de efeito Werther. Por que efeito Werther? Porque lá, né, na Europa, né, no século XIX, a gente foi escrito por Goethe um livro chamado, um romance, que era Os Sofrimentos do Jovem Werther. Werther foi apaixonado por uma mulher casada, então vivia um amor impossível, e aí essa vivência, como era um amor impossível, ao final do romance o Werther se mata. Na verdade, o livro são várias cartas de amor, né? E aí isso causou um processo de identificação das pessoas com o personagem, com o Werther, né? E aí surgiu uma onda de suicídios na Europa. Então, muitas pessoas cometeram suicídio, o livro foi proibido, porque houve uma identificação com o personagem, né, que é o Werther. Daí, nos anos 70, alguns estudiosos perceberam isso, que quando se noticiava alguma morte por suicídio, se seguiam várias outras mortes por suicídio também. Então, isso foi chamado de efeito Werther, que são os suicídios por contágio. Mas o que eu estava dizendo era das famílias, né? Então, não é exatamente efeito Werther, mas ele se relaciona de maneira muito direta. Mas quando você tem uma família em que há uma morte por suicídio, é absolutamente comum, frequente, que tenha mais de uma morte. Então, por exemplo, quando você vai avaliar o risco de suicídio de alguém, porque no profissional, uma das primeiras coisas que a gente faz é a estratificação de risco, ver se a pessoa tem risco de suicídio, se é um risco pequeno, alto, médio, alto, se é um risco iminente, se é um risco a médio prazo, a longo prazo, para você saber quais são as ações que você deve ter, né? Quais ações que você deve tomar com aquele paciente, porque senão você tem um risco, que é um risco muito grande, da pessoa cometer suicídio quando tiver em atendimento com você, que ninguém quer, né? Imagina. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz, fazer a avaliação de estratificação de risco. E se o meu paciente tem na família alguém que cometeu suicídio, a pontuação dele, nos vários instrumentos que a gente tem ali para avaliar risco de suicídio, a pontuação vai lá em cima, né? Então, acaba sendo uma pessoa que tem alto risco de suicídio. Então, a gente precisa pensar nesses pontos. Mas, então, eu estava dizendo isso, por quê? Para a gente perceber o quanto uma morte por suicídio impacta nas pessoas que estão ali próximas, às vezes nem tão próximas assim, as pessoas que estão por ali, né? E então, inclusive outras mortes, com frequência, outras mortes também por suicídio. Aqui na minha universidade, assim, sempre que a gente tem um acontecimento como esse, a gente já se preocupa, a gente fala, olha, vem outros por aí, e geralmente vem, nunca é um só, né? Mas e por que ele apresenta características, né? Assim, que características, então, a morte por suicídio apresenta e que causa esse impacto tão grande e aumenta o sofrimento daquele que fica, né? Porque aí, se com o suicídio, o sofrimento daquele que estava em sofrimento, ele é diminuído, o sofrimento daqueles que ele deixa de existir, aqueles que ficam passam por anos e anos e anos de muito sofrimento. Então, quais são os elementos? Né? Se a imprevisibilidade, então a gente sempre fala assim, nossa, mas não deu sinal nenhum.
né? Muitas vezes a gente não percebe, né? Então não deu sinal nenhum. Outro ponto, né? Uma ruptura abrupta de vínculo. É aquilo que eu disse agora há pouco. Se é alguém que está doente, se é alguém que está, né, uma pessoa idosa, né, você imagina que é possível, né? Então, tem uma previsão, né? No caso do suicídio, não. Uma ausência de despedida, então, assim, sem mais nem menos, você chega em casa e se depara com uma cena assim, né? O impacto traumático da notícia, a confrontação com a violência da morte, né? Sobretudo para as pessoas mais próximas. E aí, o psiquismo, ele tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, tanto com a perda quanto com o choque daquela situação. Então, você tem que lidar com muitas coisas. Então, do ponto de vista psíquico, né, são muitas coisas acontecendo.